Bom dia, paz. Bora lá? Ler a palavra do Senhor, meditar nela. Sabe uma dica que eu daria para você? Para memorizar? Porque na hora que você for orar, né? Nem sempre você vai estar ali com a Bíblia. E às vezes, né? Pega uma folha, escreva, coloca em um lugar assim durante uma semana e fica lá, né? Por exemplo, eu escrevi esse dia para o meu menino. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo dia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando vier as acusações do acusador, tá lá, você já sabe, não, Cordeiro de Deus, né, tira o pecado do mundo. Então, são coisas interessantes pra gente memorizar, né? Claro que a gente lê, mas a gente tem que aprender a memorizar a palavra de Deus. Então, escreva numa folha, coloca na geladeira, o lugar que você mais vê, né? Geladeira porque eu como bastante, então eu sempre tô na geladeira. Ou no seu quarto, em algum lugar. Amém? Vamos ler? Hoje nós vamos ler o Salmo 106. Bom dia, Magna! Tudo bem, linda? Quanto tempo! Deus te abençoe. Você, sua mãe, seus irmãos. Ai, que saudade. Pai Diana, Deus abençoe. Vamos ler o Salmo 106 hoje, gente? A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade, a tua bondade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Versículo 6. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar e ele secou, e fez-lo passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, essa parte do versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho, telosia exterminado, como dissera se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Versículo 24, também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal Peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim com tais ações e provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente.
Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e se abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Versículo 43 do Salmo 106. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram. Com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estava angustiado, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograsse compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos entre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Gente, aqui vai falar dos feitos do Senhor durante toda a história, né? Parte da história de Israel, assim que eles estavam no Egito ainda, livrando-os através das pragas no Mar Vermelho. Mas eu só queria ficar com esse versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Isso é muito do ser humano, cedo nos esquecer, logo nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Mas traga à memória hoje o que te dá esperança, o que o Senhor já fez, de onde o Senhor tirou. A gente fala sempre, né, que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. E é verdade, Ele nos tirou do lugar do monturo, do lixo. E nós não podemos nos esquecer, porque senão a ingratidão, né, que nem o título fala, a ingratidão entra no nosso coração. E o Senhor é bom, gente. Imagina um Deus que cuidou, que protegeu o povo, abriu o Mar Vermelho, eliminou todos os inimigos, todos os egípcios que estavam, e cedo se esqueceram. Que nós não sejamos, tanto que essa geração morreu toda no deserto. Isso não agrada, Senhor, mas sempre, né, ande em ações de graça. Ágil, mas eu tô passando tanto problema, mas vai trazer, mas o Senhor me livrou, o Senhor me deu salvação. Bom, Jesus morreu por mim, perdoou os meus pecados. Você vai vendo que a sua mente vai mudando. Ah, lembra aquele dia que Ele te deu livramento? Ah, lembra quando Ele curou você, curou um ente querido? Comece a lembrar. Lembra daquela porta que só Ele poderia ter aberto. Então, que a ingratidão não entre no seu coração, em nome de Jesus, né? E que nem, percebam no versículo ali, 37, vai falar que eles imolaram, né, desde sempre os demônios querendo as nossas crianças. Por isso que realmente eu sou completamente contra o aborto, porque não é de hoje essa história, né, de querer as nossas crianças, o sangue inocente. Então nós temos que lutar, né, porque não é uma novidade, não é desse século nem do século passado. Há muitos séculos, há milênios, o diabo quer as nossas crianças de todas as maneiras, mas maior é o que está conosco. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós te damos graça nesse dia. E nós queremos, Espírito Santo, restaura nossa mente, renova nossa mente, de maneira que nós nos lembremos dos feitos, das maravilhas, da bênção da salvação, os livramentos, os cuidados, os milagres que já nos alcançaram, para que cedo nós não entremos nesse lugar de ingratidão, muito pelo contrário, nós possamos, Senhor, andar em ações de graça, te agradecendo, bendizendo o seu nome, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nunca nos deixou. Senhor, venha proteger as nossas crianças, Senhor, desse desejo maligno, Senhor, de destruição das crianças, desde o ventre, querendo derramamento de sangue, Senhor, mas vai limpando a nossa mente para que nós possamos entender que é sangue inocente, e nós temos que lutar pela vida que o Senhor deu para essas crianças abençoadas, e é isso que nós queremos declarar, Senhor, ao invés de toda maldição,
de morte, nós queremos declarar vida e bênção sobre toda criança. No nome de Jesus, trabalhe isso em nós, Senhor. Não deixe as mentes cauterizadas, mas que a sua palavra, que a lavagem de água venha limpar e nós possamos estar conscientes do que o Senhor quer. Não é a nossa vontade, mas a sua vontade é sempre pela vida. Nós te agradecemos, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe. Vamos, gente, sempre declarar a vida, né? Quem já quis ter muito um filho como eu, sabe o quanto o milagre da vida é surpreendente. O quanto as dores eu tive, né? E a minha neném estava lá dentro e Jesus deu vida. Como o salmo da minha neném, né? Salmo 21 fala, vida eu pedi, vida Deus deu. Então, que nós possamos, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus sobre todos. Amém? Bom dia, Giz, Deus te abençoe. Bom dia, Lígia. Pai do Senhor, querida, Deus te abençoe, viu? Saudade. Bom dia, Gi. Lindeza. A Gisele. Deus abençoe, viu, gente? Deus abençoe você, a sua casa. Que tudo estiver bem. Medite nessa palavra. Não seja uma pessoa ingrata. Não seja. Não deixe a ingratidão entrar, porque quando a ingratidão entra, entra a incredulidade também. Amém? Deus te abençoe.